Olá, bom dia! Está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde desta semana, aqui na Masper TV. Eu sou Paulo Viana e agradeço sua audiência. Vamos aos destaques. Hoje, no programa Janeiro Verde, um alerta sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do combate ao câncer do colo do útero. No quadro Saúde do Homem, vamos falar sobre varicocele. No Saúde e Estética, o tema é melasma. E no Saúde e Negócios, vamos conhecer a Gerifácil, uma empresa de sistemas que facilita a gestão de LPIs. Começa agora o seu guia completo de saúde. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. A campanha Janeiro Verde reforça a importância da conscientização em saúde, sendo um importante alerta para toda a população, especialmente para as mulheres, sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o combate ao câncer do colo do útero. Para abordar esse tema, contamos com a presença do Dr. Cássio Bona, cirurgião oncológico e robótico e preceptor do Serviço de Residência Médica em Cirurgia Oncológica da Santa Casa de Porto Alegre. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao Saúde RS. Prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor, para começarmos, o que é o câncer do colo do útero e por que é tão importante abordar esse tema neste Janeiro Verde? Bom, Paulo, então, o câncer de colo de útero é um tumor, uma neoplasia que se desenvolve, como o nome diz, no colo uterino, especialmente numa região que é chamada de junção escamocolunar, é uma junção ali no colo uterino. A gente tem principalmente dois tipos de câncer no colo, o adenocarcinoma e o carcinoma espinocelular. E é muito importante nesse Janeiro Verde, que é o mês de prevenção e conscientização, né, sobre o câncer de colo uterino, que a gente realmente chame a atenção da população, porque esse é um problema de saúde pública. Hoje o câncer de colo uterino, ele é o terceiro tumor mais comum na população feminina, quando a gente leva em conta todos os tumores, né? Mas ele é o primeiro tumor dentre os tumores ginecológicos, então ele é muito mais comum do que o tumor de ovário, é muito mais comum do que o tumor de endométrio. Então realmente é um problema de saúde pública que a gente precisa chamar a atenção da população nesse Janeiro Verde. Qual é o cenário atual desse câncer no Brasil e no mundo? Então, no Brasil, a gente sabe, isso são dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, que o câncer de colo uterino, ele tem uma incidência de casos novos de mais de 17 mil casos por ano, né? E ele é responsável por mais de 6 mil mortes por ano em mulheres no Brasil, né? No mundo, felizmente, se a gente pega em especial os países desenvolvidos, esse cenário é um pouquinho diferente. Então, em alguns países da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo, esse é considerado um tumor raro. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar na sequência, que é o fato de esse ser um tumor altamente prevenível. Então, nesses países mais envolvidos, a gente já tem campanhas muito bem estabelecidas, tanto de vacinação quanto de rastreamento adequado, e sem dúvida que esse é o objetivo que a gente deve mirar, né? A erradicação dessa neoplasia. Qual é a principal causa da doença e qual a relação direta com o HPV? Então, tu bem colocaste, a principal causa é exatamente essa relação com o vírus HPV, né? O vírus HPV, ele é responsável pela quase totalidade dos casos de câncer de colo uterino. Existem tumores de colo uterino HPV independentes, né, que não dependem do HPV, mas a imensa maioria, quase 100% dos casos, de fato, tem relação com o vírus HPV. E dentro desse grupo de vírus, os subtipos 16 e 18 são responsáveis aí por mais de 70% dos casos. Ainda é importante comentar que o vírus HPV ele também está relacionado a outros tumores do trato genital, como é o caso do tumor de canal anal, vulva, vagina, pênis e alguns casos de tumor de garganta. Esse câncer apresenta sintomas ou ele costuma ser silencioso? Paulo, esse é um daqueles tumores que a gente diz que pode ser silencioso, infelizmente, no início, né? Então, muitas mulheres podem não ter sintomas.
E o que a gente chama de período de latência, que é aquele período que se dá entre a infecção e o desenvolvimento do tumor, ele pode, nesse caso, levar até anos. Então, muitas vezes as mulheres no início são assintomáticas, podem não sentir nada. Algumas mulheres têm algum corrimento vaginal ou secreção vaginal, mas realmente é um tumor que no início ele é um pouco mais silencioso. Em casos mais avançados, aí sim, a mulher pode ter dor pélvica crônica, né, secreção vaginal e até alteração nas fezes e na urina. Mas, infelizmente, esse é um tumor que, em casos iniciais, pode ser silencioso e daí a importância dos exames de rastreamento. O exame preventivo, o Papa Nicolau, qual é a importância dele na prevenção da doença? Essa é uma excelente pergunta. O Papa Nicolau, que é o exame de rastreio citopatológico, é a nossa principal ferramenta de rastreio na população em geral. E aí, Paulo, há uma importante novidade no rastreamento do câncer de colo uterino, que é a incorporação, desde o ano de 2025, pelo Ministério da Saúde, de um teste novo, que é o teste de DNA HPV. É importante a população saber disso. Esse teste, ele avalia diretamente o material genético do vírus lá no colo uterino. E a ideia é que esse teste venha a substituir o Papa Nicolau, né, até o final do ano de 2026, em todo o Brasil, já sendo incorporado aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul. Com que frequência as mulheres devem realizar esse exame e a partir de que idade? Então, o Papa Nicolau, o citopatológico, classicamente ele é realizado dos 25 aos 64 anos, né? Se a mulher tem 2 exames consecutivos anuais normais, teoricamente ela poderia repetir esse exame em até 3 anos. Embora na prática clínica a gente possa individualizar essa situação e repetir de maneira um pouco mais precoce, mas essa é a regra. Quanto ao teste de DNA HPV, essa é uma das vantagens que ele traz. A qualquer momento, se eu tenho um teste de DNA HPV normal, esse exame poderia ser repetido em até 5 anos, o que dá muito conforto para a mulher. É óbvio que se o exame vier alterado, essa mulher vai ser encaminhada ou para colposcopia, nos casos do subtipo 16 e 18, ou por uma citologia reflexa, no caso dos demais subtipos do HPV. A vacina contra o HPV é realmente eficaz na prevenção do câncer do colo do útero? Essa é uma excelente pergunta e que é muito importante que a população se conscientize. Essa é uma vacina altamente eficaz na prevenção do HPV. Ela tem uma eficácia maior que 95% nas lesões, no combate às lesões precursoras do câncer. E é óbvio que quanto mais cedo ela for aplicada na população, então preferencialmente ela tem que ser aplicada na população que não é sexualmente ativa, ela é mais eficaz, né? Mas a gente tem robusta evidência na literatura de que essa vacina funciona sim, e nesse caso sim salva vidas. Onde a vacina está disponível e como as mulheres podem ter acesso? Essa é uma vacina, isso também é muito importante que a população compreenda, que é uma vacina gratuita, disponibilizada pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, o SUS disponibiliza a vacina quadrivalente, que tem a cobertura contra os subtipos 16 e 18, que é o principal responsável, subtipos oncogênicos, né, são responsáveis pelo desenvolvimento de câncer, mas também contra os subtipos 6 e 11, que é responsável pelas verrugas genitais. Então, essa vacina quadrivalente, o SUS disponibiliza para meninas e meninos de 9 a 14 anos, né, ou para homens e mulheres até os 45 anos que têm algumas condições que levem à imunossupressão, como é o caso dos pacientes portadores de HIV, os pacientes transplantados e também os pacientes portadores de câncer. Ainda a gente tem essa vacina, e aí a nonavalente, que é uma vacina um pouquinho mais completa, né, que cobre 9 subtipos de vírus, também na rede privada. Então, assim, de fato, não há desculpa para que não seja feita a vacina. Quando o diagnóstico é feito de forma precoce, qual é a chance de cura? Essa é outra boa notícia, porque quando a gente tem diagnóstico precoce, a gente diz que até estadiamento 1B2, né? Então diagnósticos precoces, realmente as chances de cura são bastante elevadas, acima de 80% a 90%. É óbvio que isso a gente sempre vai ter que avaliar o estadiamento da paciente, mas em linhas gerais esse é um tumor que em estágios iniciais é altamente curável. Quais são os tratamentos disponíveis atualmente? Então, em estágios iniciais, o tratamento vai ser eminentemente cirúrgico, né? Sejam aquelas cirurgias preservadoras de fertilidade, isso também é importante que as mulheres entendam. Em alguns casos selecionados, a gente consegue preservar a fertilidade dessa mulher, porque são mulheres jovens, né? Mesmo com tumor de colo uterino. Aqui eu estou falando da cirurgia de conização ou da traquelectomia. E, em alguns casos, as cirurgias mais radicais, como é o caso da histerectomia.
Em casos mais avançados, a gente vai usar de maneira isolada ou combinada a químio e a radioterapia. Ainda é importante destacar que uma grande novidade que vem sendo incorporada no tratamento sistêmico do câncer de colo é o uso da imunoterapia. A imunoterapia nada mais é, em linhas gerais, do que um tratamento que estimula o organismo a combater as células cancerígenas. Então, a gente tem todas essas ferramentas, né? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, que vai ser usada de acordo, de fato, com cada caso. Cirurgia robótica no tratamento. Quais são os benefícios e quando ela é indicada? A cirurgia robótica, sem dúvida, que é uma ferramenta fundamental no tratamento de diversas neoplasias. Eu sou um entusiasta e utilizo a cirurgia robótica na minha prática. Especificamente no câncer de colo uterino, a gente tem que fazer uma observação, porque para se tratar câncer de colo uterino por via minimamente invasiva, seja laparoscopia ou robótica, a gente tem que ter um cuidado para proteger esse tumor, para que não se manipule esse tumor. Isso é uma coisa bastante específica do câncer de colo. Se isso não for realizado durante a cirurgia robótica ou laparoscópica, aí sim é preferencial que essa cirurgia se realize pela via aberta. Daí a importância, Paulo, de que o cirurgião que vai realizar essa cirurgia pela via robótica seja não só um cirurgião, claro, com formação em laparoscopia ou robótica, mas também alguém que conheça a doença que está tratando, né? Porque esse é um tumor que exige que não se quebre os preceitos oncológicos para que possa ser tratado adequadamente. Na sua opinião, o que ainda precisa mudar nas políticas públicas para reduzir o câncer do colo do útero? Eu acho que são 3 principais pilares aqui, Paulo. A gente tem que focar, sem dúvida, no pilar da prevenção, né? E aí a vacinação é a principal ferramenta. A vacina, mais uma vez, ela está disponível de maneira gratuita no nosso sistema único, né? E sem dúvida que campanhas de vacinação e também informar a população, que é isso que a gente está fazendo aqui, é fundamental para que a maioria das pessoas consiga ter acesso a isso. Então, acho que o primeiro pilar é esse. O segundo pilar, sem dúvida, que é o rastreamento, o screening adequado, e aí o Brasil deu um passo importante nesse sentido, que é a incorporação do teste de DNA HPV, que tem a previsão de ser incorporado em todo o Brasil até o final do ano de 2026. E o último pilar seria o tratamento, e principalmente num país tão heterogêneo como é o nosso, que é o Brasil, o acesso que essa paciente vai ter ao tratamento é uma ferramenta importante. A gente precisa, né, do poder público agindo nesse sentido para que a paciente consiga chegar até nós, que somos especialistas nesse tratamento. Para encerrarmos, qual a principal mensagem gostaria de deixar para as mulheres neste Janeiro Verde? Acho que nesse Janeiro Verde, que é o mês de prevenção e conscientização do câncer de colo uterino, primeiro uma mensagem de esperança, né, e de coragem para aquelas mulheres e para aquelas famílias que estão enfrentando, né, essa neoplasia nesse momento, dizer que esse é um tumor que, quando se diagnosticado em estágios iniciais, ele de fato tem altas taxas de cura. E segundo, convocar, Paulo, essas mulheres e a população feminina para que sejam verdadeiras divulgadoras, né, promotoras dessa campanha do Janeiro Verde, porque só assim a gente vai conseguir conscientizar boa parte da população e conseguir, talvez, algum dia, de fato, erradicar essa neoplasia. Cássio Bona, cirurgião oncológico e robótico, agradecemos pela presença no Saúde RS. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os ouvintes. Volte sempre. No próximo bloco, você confere os quadros Saúde do Homem e Saúde e Estética. Não saia daí, a gente volta já. Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado aqui na Masper TV. Agora é o momento do nosso quadro Saúde do Homem. Roda a vinheta. Saúde do Homem, oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. No quadro Saúde do Homem de hoje, vamos abordar a varicocele, um assunto que muitos homens desconhecem e que pode gerar preocupações sobre a saúde e fertilidade. Para explicar as causas, os sintomas e as formas de tratamento,
Convidamos o Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde masculina e referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos. Bom dia, seja bem-vindo novamente ao quadro Saúde do Homem. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Doutor, explica para a gente entender o que é varicocele. Varicocele, de uma maneira fácil, são varizes dentro do saco escrotal. Todo mundo já viu uma perna com varizes. É aquela veia dilatada, é aquela veia doente. Quem tem varizes dentro do saco tem veias doentes. São veias que têm dificuldade de bombear o sangue do testículo de volta para o coração. Então, é um saco escrotal que fica cheio de sangue, cheio de varizes doentes dentro dele. Quais são os sintomas da varicocele? E aí que está o grande problema da varicocele. Na maioria dos casos, não tem sintoma nenhum. O paciente não sente nada, não palpa nada, não vê nada. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Às vezes é mais difícil. O homem tem que procurar a ajuda do urologista para que o urologista faça esse diagnóstico. Raríssimos são os pacientes que têm dor crônica, uma dor cansada, uma dor que piora com o passar do dia, ao ficar muito tempo em pé. Mas isso é a minoria. A grande maioria dos pacientes não faz a menor ideia de que tem varicocele. E outra, 15% dos pacientes, dos homens, 15% dos homens têm varicocele. A varicocele pode causar infertilidade? E como eu falei, 15% dos homens têm varicocele. E desses, metade vão ter algum problema no espermograma. Então, a varicocele ela é muito prevalente e ela afeta, sim, a fertilidade. E como que ela afeta a fertilidade? Ela afeta a fertilidade por deixar o testículo superaquecido. O testículo, ele não gosta de ficar num ambiente muito quente. Tanto é que, quando é calor, o testículo ele se afasta do corpo, correto? Quando a gente tem uma varicocele, que é uma veia doente cheia de sangue, esse testículo fica envolto por um material quente. E testículo superaquecido faz espermatozoides ruins. Então, a varicocele pode sim dificultar a fertilidade e pode diminuir a qualidade desse sêmen. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por urologista em consulta. Alguns pacientes têm uma varicocele grau 3, que a gente chama, que ela é visível. O paciente se olha no espelho e percebe um dos lados do saco escrotal mais inchado, como se tivesse algumas minhoquinhas dentro. A maneira popular de ser chamado é saco de minhocas. Por quê? Porque quando tu olha o saco escrotal, ele tem algumas alterações serpiginosas nele, que são essas veias dilatadas. Os pacientes que não têm essa varicocele visível, a gente pode lançar mão do ecodoppler, que é uma ecografia que pode ser feita em consultório pelo urologista ou pelo radiologista, e também pela palpação, pelo exame físico por um profissional capacitado. Como é feito a correção da varicocele? Hoje em dia, o tratamento da varicocele mudou bastante. Ele é feito de maneira minimamente invasiva. É feito um corte de meio centímetro, é muito pequeno, e a gente lança a mão do microscópio cirúrgico. Hoje em dia, o tratamento de varicocele de excelência deve ser feito por um profissional que domine as técnicas de microcirurgia. Essas veias que são ligadas na região da virilha de meio centímetro, essas veias elas são muito finas, são mais finas do que a ponta de uma caneta Bic. Então, a gente precisa de uma magnificação do microscópio para conseguir fazer o tratamento definitivo e ligar todas essas veias que estão doentes. É uma cirurgia rápida, o paciente tem alta no mesmo dia e já pode voltar às suas atividades em 1, 2 dias. Tem como prevenir a varicocele? Qual a mensagem gostaria de deixar para os homens que nos assistem? É uma alteração que a gente não tem como prevenir, mas a gente tem que diagnosticar. E esse diagnóstico ele pode ser feito cedo na vida do homem. Por isso que a gente orienta sempre, procure o urologista cedo, logo na idade da puberdade, 14, 13, 15 anos. Nessa idade, a gente já é capaz de identificar os casos maiores, mais graves de varicocele, aquelas varicoceles visíveis, a gente já consegue definir.
E para aqueles homens que estão em idade fértil e que buscam fertilidade, procurem o urologista para, sim, que seja feito um exame físico para que a gente ache essa varicocele e faça o tratamento o quanto antes. A varicocele, ela pode alterar o teu sêmen para o resto da vida. Dr. Tiago, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde do Homem. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Até o próximo encontro. O quadro Saúde do Homem conta com o apoio do Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde masculina, referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos. Se você tem dúvidas sobre problemas de ereção, infertilidade ou simplesmente quer cuidar da sua saúde com seriedade, siga o Dr. Tiago nas redes sociais @Dr. Tiago Uro ou agende sua consulta pelo telefone 51 2500 7200. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. Saúde do Homem, oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. E agora vamos mudar de assunto e falar sobre saúde e estética? Roda a vinheta. Saúde e estética. Oferecimento Alês Treinamentos e Consultorias. Alês transformando profissionais em referências. Bem-vindos ao Saúde e Estética. No episódio de hoje, vamos falar sobre melasma, explicar o tratamento estético e mostrar quais resultados podem ser alcançados. Para nos ajudar nessa conversa, contamos com a presença da Odelta Allende, farmacêutica, e Franciele Rosales, biomédica, sócias fundadoras da Alês Treinamentos. Bom dia, sejam bem-vindas novamente ao quadro Saúde e Estética. Bom dia. Vocês poderiam explicar o que é o melasma e como ele afeta a beleza da pele? Bom, o melasma ele é uma condição, crônica e ele é caracterizado por manchas na pele, né? Então, são manchas que surgem, né, em determinado período da vida, assim, de mulheres e de homens, que trazem bastante desconforto, assim, na questão estética, né? Pessoas que têm melasma sofrem muito, né? É um exemplo. Eu tenho melasma, é uma condição que incomoda bastante, né? São aquelas manchinhas mais amarronzadas que aparecem no rosto, né? Decorrente de diversos fatores e que atrapalham bastante a vida de quem tem, assim. Tem que estar sempre maquiado, uma coisa que causa um certo desconforto. Quais fatores do dia a dia podem desencadear ou intensificar o melasma? O principal fator é o sol, né? A exposição solar. A exposição solar, ela faz com que o melasma fique mais evidente, né? Claro que toda a luz, tipo essa luz aqui de estúdio, quem se expõe a bastante luz também tem melasma, né? Ele desenvolve... Fica mais evidente, no caso. E ele é mais predominante em mulher, porque tem muita questão hormonal, né? Fototipos mais altos, então peles mais morenas tendem a ter mais predisposição a desenvolver. E idade, né? Também é um fator, gestação é outro fator. Então, normalmente, às vezes a pessoa passa a vida sem ter, aí tem uma gestação e desencadeia. Ou depois dos 30, 35, acaba desencadeando menopausa, uso de anticoncepcionais orais. Então, às vezes, nunca tive, agora apareceu essas manchinhas. Então, diversos fatores. É uma condição genética também, mas tem fatores que auxiliam no aparecimento. E por que ele é mais frequente em mulheres?
É uma característica da população, justamente por isso que a Fran comentou, que é a questão hormonal, né? Então, a mulher, ela passa por vários ciclos de diferenciação, digamos assim, alteração hormonais, né? E isso é um fator que predisponente para a questão do melasma. Gestação, né? Gestação, a questão hormonal, menopausa, e tudo está mais relacionado com as mulheres. Porque também tem o melasma, né? Ele é uma condição que se dá devido a uma alteração na cascata de produção de melanócitos, né? Que são as células que produzem melanina no nosso corpo. Então, os hormônios, eles estão... E é uma cascata gigantesca, né? Que a gente poderia estar aqui explicando, mas levaria muito tempo. E são diversos fatores que afetam. Então, em cada fase, um fator pode estar influenciando, e por isso que a mulher é mais suscetível, né? Por sofrer mais alterações. E a exposição solar é o maior vilão? Assim, a gente acompanha muitos pacientes, porque a gente tem muitos pacientes que a gente prepara eles para o verão, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem as estações bem definidas. E normalmente as pacientes conseguem levar o melasma controlado até novembro. Aí depois começa o período de veraneio, praia, e o sol, ele realmente faz com que o melasma fique mais evidente e que surjam as manchas. Eu acho que uma questão bem importante de trazer é que o melasma, ele não tem cura, né? Ele tem tratamento. Então, é isso que o Dado estava comentando. A gente trata ele durante o inverno, mas chega o verão, se tu tem exposição solar, se tu tem exposição aos fatores de risco, ele vai aparecer de novo. Então, o paciente, ele tem que ter a consciência que ele vai tratar a vida inteira. Mas a gente consegue, sim, bons resultados, bons tratamentos, tem várias opções para amenizar e para a mancha não aparecer tão significativa. Quais tipos de melasma existem e como eles se manifestam visualmente? Existem dois tipos de melasma, né? O melasma epidérmico, que é o melasma que fica na camada mais superficial da pele. Até quem está nos assistindo pode, talvez, se identificar. Então, é aquele melasma que como ele está na camada mais superficial, ele é mais visível. A gente enxerga facilmente ele a olho nu, digamos assim. E o melasma epidérmico, ele é de mais fácil tratamento. Então, por exemplo, a pessoa vem no consultório, a gente passa um ácido, por exemplo, o ácido retinóico, ele facilmente ele some, tá? E aí o melasma que está na camada mais profunda, que é o melasma dérmico, ele é mais difícil controle, tá? Então, ele responde de uma forma não tão efetiva ao tratamento. E ele não é tão visível a olho nu. Então, a gente tem uma lâmpada, que é chamada luz de Wood, que a gente coloca e avalia. Por que é importante essa diferenciação? Porque a abordagem para a gente controlar o melasma é diferente do melasma epidérmico do dérmico. No geral, as pessoas apresentam uma mistura dos dois, né? Dificilmente a pessoa tem só um tipo, mas é bem importante também isso para a gente conseguir direcionar um melhor tratamento. Como funciona o tratamento estético e quais resultados podem ser alcançados? Nós temos um protocolo muito bem estabelecido lá na LES, que ele envolve diferentes tecnologias, né? A principal delas, a gente usa o microagulhamento, a gente usa uma mistura de ácidos, ácido retinóico e outros ácidos, e a gente consegue controlar muito bem os melasmas, né? Claro que isso é um processo longo, a gente começa em março e a gente vai levar esse paciente controlando até, junho, julho, para a gente conseguir regredir. E um aspecto bem importante relacionado ao tratamento, o tratamento ele só vai ser efetivo se tiver também o comprometimento do paciente com o home care, né, Fran? Sim. A gente tem que tratar em casa, passar o filtro solar, e esse filtro solar ele precisa ser com cor, né, que ajuda a fazer a barreira física. Mas na LES a gente tem bem estabelecido já a forma de controlar os melasmas. E eu acho uma coisa bem importante de trazer é que a gente, no desespero,
desespero de tratar, às vezes quer fazer qualquer procedimento e o melasma ele precisa ter muito cuidado, porque se tu fizer qualquer coisa que agride ele, muito invasivo, ele dá rebote. Então, peelings muito profundos, lasers muito fortes, tudo isso pode dar um efeito contrário e dar um rebote no melasma e a mancha aparece ainda mais forte. Então, por isso que é importante sempre procurar um profissional qualificado e um tratamento adequado para cada tipo de melasma, né? Quais cuidados com a pele diariamente são importantes para prevenir o melasma? Eu acho não. Tenho certeza. Tenho certeza que é o mínimo é fazer uma bela limpeza na pele à noite, né? Então, com um sabão neutro, um sabão bem que não agrida, né, a pessoa que tem melasma. A gente pode usar home cares, que a gente chama que é a utilização de cremes noturnos clareadores, né? E pela manhã fazer a higienização e filtro solar. E vitamina C, acho e que também é C importante, também. Né? O filtro solar eu acho que é o indispensável, né? É o que é o carro-chefe, assim, a pessoa não pode, não só para o melasma, o processo todo de envelhecimento, né? Mas essa fórmula, assim, de limpeza, home care e de dia limpeza, tônico, vitamina C e protetor solar é um bom controle. Franciele Rosales, biomédica, e Odelta Allende, farmacêutica, sócias fundadoras da Alês Treinamentos, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde e Estética. Nós que agradecemos o convite, né? É sempre um prazer estar aqui. Nós que agradecemos, né? Repetindo as palavras. Agradecemos e é muito importante, até a gente, quando conversou para determinar esse tema, porque as pessoas não desconhecem muitas vezes que uma ação simples como uma fotoproteção pode fazer total diferença na vida dos pacientes ou das pessoas. Até o próximo encontro. Até. A pós-graduação da Alês é referência nacional em harmonização facial, com professores renomados e prática real em pacientes. Na Alês, você não conquista apenas um título, você se diferencia no mercado, ganha a confiança dos pacientes e constrói uma carreira de sucesso. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram, @AlêsTreinamentos ou pelo WhatsApp 51995098262. Alês, a melhor pós-graduação em estética avançada do país. Saúde e Estética. Oferecimento Alês Treinamentos e Consultorias. Alês transformando profissionais em referências. A seguir, vamos falar de saúde e negócios. Vamos conhecer o trabalho da Gerifácil, uma empresa de sistemas que facilita a gestão de LPIs. Não sai daí, voltamos já. Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado, aqui na Masper TV. Agora vamos falar de saúde e negócios. Roda a vinheta. No Saúde e Negócios de hoje, vamos conhecer a Gerifácil, uma empresa de sistemas que facilita a gestão de LPIs, integrando do prontuário digital a gestão financeira, tudo em um só lugar, eliminando burocracia e fortalecendo a segurança jurídica. Para explicar como funciona essa inovação, além de abordar os projetos futuros da empresa, recebemos Gustavo Hert, diretor da Gerifácil, e Débora Westrup, diretora comercial. Bom dia, sejam bem-vindos ao quadro Saúde e Negócios aqui no Saúde RS. Prazer recebê-los. Bom dia, um prazer. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência, facilitando a vida de milhares de pessoas pelo Brasil. Vocês podem nos contar como surgiu a ideia de criar a Gerifácil?
A Gerifácio é uma união de uma empresa de software com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de softwares, com uma dor do mercado, do segmento. Nós fomos procurados por uma LPI alguns anos atrás, com um problema que é comum em muitas ILPIs, muitos home care também, em instituições de longa permanência para idosos, né, os chamados residenciais geriátricos, que é ter que fazer a coleta dos prontuários, sinais vitais, no papel, na caneta, em planilhas, e ter essas informações de uma forma descentralizada, não segura, onde perde muito tempo, às vezes até um cômodo do residencial, só para guardar essa papelada. Então, alguns anos atrás, nós resolvemos uma situação em um residencial e vimos que o segmento ali tinha essa carente, né, dessa solução. E precisava eliminar papéis e otimizar a rotina, né, o dia a dia do residencial geriátrico. E foi aí que nasceu a Gerifácio. O que levou vocês a se tornarem empreendedores no setor de saúde? Nós vimos que o mercado não tinha muitas soluções acessíveis, simples, fáceis de utilizar. Então, a gente viu que o mercado, alguns anos atrás, era carente, numa solução específica de fazer ainda o prontuário numa prancheta em papel, na caneta. Uhum. E hoje se usa o tablet, a gente tem atendido mais de 700 instituições pelo Brasil, realmente trazendo mais soluções, inovações para ter um dia mais facilitado. Como funciona o sistema de prontuário digital? Então, como eu tenho falado, a ideia principal é substituir o papel pelo digital. Então, essa foi até uma ideia de um cliente, onde a equipe de saúde, a equipe de cuidados, estava acostumada a usar a prancheta para fazer as notações. Então, substitui o tablet, aqui já está o sistema aberto, onde a equipe vai anotando as checagens, vai fazendo a evolução de enfermagem, o médico faz a prescrição e também toda a gestão de estoques da instituição, a gestão de leitos, gestão financeira. Então, é uma solução completa, além do prontuário, também para facilitar o dia e ter mais tempo para o que realmente importa, que é o cuidado das pessoas. O dia a dia do residencial, ele fica na palma da mão do gestor. Então, não importa onde o gestor está. Ele, no próprio celular dele, ele consegue verificar como está sendo cuidado tanto os residentes, né, quanto o dia a dia do residencial. Então, está tudo na palma da mão. Então, tem um controle sobre a equipe e o que está acontecendo no residencial. Quais são os principais benefícios do prontuário digital para instituições e equipes? Legal. O que mais é relatado, a gente coleta, a gente tem uma proximidade muito grande com os nossos clientes, visitando, somos de Santa Catarina, fomos até a Bahia de carro, visitando os clientes pelo caminho, coletando histórias, coletando feedbacks, e a maior alegria deles é ter mais tempo para o que realmente importa, que é o cuidado da pessoa. Então, além da segurança jurídica também, no momento de fiscalização ou no momento de emergência, numa intercorrência, ter as informações na palma da mão. Então, a gente tem casos, por exemplo, foi internar uma pessoa, aí precisava de documentação, tem que procurar em pastinha, não, no celular... No celular já pega o arquivo, já manda para a equipe de saúde, já tem todas as informações ali essenciais para fazer a internação. Num caso de uma fiscalização, por exemplo, que chegam de repente no residencial, qualquer pessoa que está ali apta a utilizar o sistema abre e mostra as informações pertinentes que estão sendo buscadas, que precisam, né, de cada residente. No momento como era antes, buscar papel em arquivo, muitas vezes ficava nervoso no momento, não encontrava. Então, as informações ali é uma organização para o residencial, uma segurança para o administrador. Como que o sistema permite que os gestores tomem decisões mais eficientes na prática? Ótimo. Hoje até estamos integrando inteligência artificial com muito cuidado da LGPD, tudo utilizando ferramentas da Microsoft, por exemplo, que é o que está na ponta mundial de soluções para a saúde. Inclusive, nós tivemos em março de 2025, visitando uma feira em Las Vegas exclusiva da área da saúde, trazendo novidades e inovações do mercado para o setor também de LPIs, de senior living, de residenciais geriátricos. Então, o que é interessante é ter as informações de forma ágil e trazer insights para o gestor, trazer indicadores
para ele ter uma gestão, cuidar o básico, por exemplo, financeiro, se está dando lucro, se não está, do estoque, verificando os consumos, para também prestar contas aos familiares, né? Então sai um recibo do consumo do mês, um inventário de bens pessoais, por exemplo, aos familiares. Tudo são questões que muitas vezes são feitas manuais, em papel, ou WhatsApp, enfim. De forma informal. E assim, no sistema fica algo mais organizado, mais seguro. Até no próprio sistema, no Gerifácil, a gente encontra também o app Família e entrega para o residencial também essa ferramenta para auxiliar a família. Então, não tem mais aquela, precisa de alguma coisa, saber alguma informação de um residente ou se está faltando algum produto para esse residente. No próprio app, ele consegue acompanhar como está a saúde do familiar. Isso traz mais segurança para o familiar em deixar o seu ente querido no residencial. Quais são os serviços exclusivos que tornam o sistema único no mercado? Ótimo. Essa união de gestão completa, de gestão de leitos, por exemplo, fazer reserva de leitos para uma temporada, fazer uma gestão financeira, tudo de forma integrada, gestão de medicamentos, de estoque, tudo de forma integrada, numa mesma solução, isso é um diferencial. Além do cuidado humano, nós temos um diferencial muito grande, nós temos feedbacks constantemente em nossas redes sociais da Gerifácio, postamos lá os feedbacks, que é muito legal, ou até nas feiras que nós participamos, na Gerontofera em Gramado, em São Paulo, em algumas feiras, a nossa equipe recebe presentes, é abraçada durante a feira, em função desse cuidado humano na implementação, no suporte do dia a dia. Então, é algo muito gratificante. A gente recebe esses feedbacks, eles vêm abraçar, parece que você está aqui do meu lado, porque tem muito essa questão assim, é um sistema, não está próximo, está longe. E nosso atendimento é humanizado também. Então, você sente que pode estar acolhido dentro do sistema, que tem uma equipe que te dá um suporte ágil e eficiente quando precisa. Então, é muito bem acolhido dentro do Gerifácio com a nossa equipe, com o nosso sistema. Além da equipe também, de como é uma empresa de desenvolvimento de software já com uma robusta equipe, nós conseguimos implementar muitas sugestões. Então, nessas visitas, nessas conversas, nós coletamos sugestões e também sugerimos para os residentes e implementamos. Então, nisso, a solução tem sido cada vez mais completa e mais fácil de utilizar também. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram no desenvolvimento do sistema? Ótimo. Esse setor, né, como o setor da saúde como um todo, ele é muito bem regulamentado, tem regras, a famosa RDC 502, diversas normas dos conselhos, enfim, que a gente tem que seguir, e isso é interessante a gente implementar no sistema de uma forma que seja fácil de utilizar, mas de uma forma segura. Então, a gente implementou o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, o PAISI, que é o Plano de Atenção Integral à Saúde do Idoso, diversas escalas multidisciplinares, desde nutrição, de fisioterapia. Então, o desafio é entender essa documentação e transformar numa linguagem simples da equipe utilizar no dia a dia para que não se torne algo pesado na rotina. Exatamente. Hoje, como vocês avaliam o impacto da Gerifácio no setor de saúde e gestão de cuidados? Ótimo. Hoje o Gerifácio é utilizado diariamente por mais de 4 mil profissionais da área da saúde. Então, são atendidos praticamente 20 mil residentes espalhados em 19 estados do Brasil. Aqui na região de Porto Alegre, são mais de 40 residenciais, home care que a gente atende. Então, é um impacto muito positivo que, como a gente comentou antes, essa coleta desse retorno que realmente facilita a equipe engajada na utilização. Se tem um gestor que ensina a equipe, puxa a equipe para utilizar as ferramentas, são diversas ferramentas como passagem de turno, uma série de ferramentas para ser mais ágil, mais fluido o dia a dia do residencial. Então, isso tem sido muito gratificante, esse impacto, para transformar o nosso propósito, transformar em melhor qualidade de vida ao profissional da saúde, para que ele consiga ter uma assistência melhor ao residente. Na ponta ali
na pessoa idosa, né? No atendido. E do familiar também, no acolhimento desse familiar, que é uma decisão tão complicada, né, de se tomar. Então, esse nosso propósito sempre foi tornar o dia a dia, facilitar a vida de quem cuida, tornar o dia a dia desse cuidador, né, dessa equipe de enfermagem mais fácil, né, para isso que a gente facilitar fala, né? a vida de quem Fácil cuida. É facilidade para quem cuida. Então, essa é a importância. E esse é o nosso propósito. É isso aí. Qual é a visão de você sobre a saúde como setor de negócios? É incrível, né? A gente participou de algumas feiras, como eu falei, em São Paulo, da longevidade, de outras feiras. E, enfim, os dados, né, já é muito claro para todo mundo que a população envelhecendo, a população pirâmide etária invertendo. Então, as questões de saúde cada vez mais serão mais necessárias. Essas instituições, o segmento também específico de residenciais geriátricos, os home cares, enfim, tem crescido cada vez mais, surgindo também novos modelos de moradia, então tem sido bem interessante acompanhar esse movimento do mercado. A gente teve nos Estados Unidos, no início de 2025, acompanhando também como é o mercado lá, já é um mercado muito mais maduro, que obviamente também vai acontecer aqui no Brasil também, essa evolução e crescimento de novas formas de morar e evolução dos residenciais já atuando e o mercado com certeza crescendo cada vez mais e isso é muito interessante de acompanhar. É uma mudança, né, também de paradigma um pouco das famílias, dessa institucionalização das pessoas, né? Então, é interessante que isso tem mudado. Então, essa visão de que muitas vezes é melhor cuidado num residencial geriátrico do que em casa. Porque tem todo um paramento, tem todo profissionais qualificados para isso e também quando a gente faz visitas nos residenciais, a gente percebe também que os residentes que são um pouco mais sociáveis, eles gostam de falar com pessoas, de interagir com pessoas iguais, né? Isso é muito bacana, que curtiram a mesma música, que viveram na mesma época. Então é muito melhor do que estar em casa sozinho com um cuidador. Então, ali ele consegue interagir, conhece outras pessoas, conversa com outras pessoas. Então, a visão dos familiares já está diferente para um residencial geriátrico, né? E que é o convívio social, né? E o cuidado também foi mudando ao longo dos anos, né? A gente veio já de 2020, quando a gente começou para cá, que são poucos anos, já teve uma mudança bem considerável. É interessante que o mercado proporciona várias formas, né, de moradia. Daycare ou ficar em casa, dependendo da situação da pessoa, qual o grau de dependência dela, fica em casa, mas tem um cuidado assistido ali de um físio em casa, enfim, tem diversas empresas que têm um leque de serviços e depende de cada família, avalia a sua necessidade conforme for. Eu acho que é bem interessante esse mercado. Mas tem opções hoje, né? O home care, o daycare, né? O residencial mesmo, que tem um cuidado ali. Então, tu conta com a ajuda de profissionais, pessoas qualificadas para realmente trazer uma qualidade de vida para essa pessoa idosa. Como vocês enxergam o futuro da saúde no Brasil e o papel da Gerifácio nesse cenário? Ótimo. Nós estamos investindo cada vez mais em inovações e também em educação, né? A gente proporciona anualmente um seminário Gerifácio, vamos fazer neste ano o 4º seminário Gerifácio, onde trazemos especialistas na área da saúde, na área de gestão, para ser uma troca, né? Uma troca de experiências, uma conversa, mas enfim, é um formato de seminário, de palestras realmente, específico com objetivo para residenciais geriátricos, home care, para trazer soluções para o dia a dia. A gente sabe que gerir uma empresa, qualquer empresa não é fácil, um residencial geriátrico não é fácil, complexo. É muito complexo. Então a gente tem investido também em educação para o nosso público também. Temos a comunidade Gerifácio, que é uma comunidade de nossos clientes, onde há uma troca muito importante, muito valiosa de como que vocês fazem isso, como fazem e a troca. Não importa, estamos em 19 estados hoje, não importa o estado, as dificuldades
são as mesmas. Então, ter essa troca é muito importante, porque mostrar que esse setor, você não está sozinho. Tem outras pessoas passando por essa dificuldade e isso eles acabam se ajudando muito. E as dificuldades, principalmente na área administrativa, de pessoas, Sim. a gente fica muito grato por poder contribuir também com essa gestão. Quais são os projetos futuros que a empresa pretende implementar e inovar para os próximos anos? Legal. Como a inteligência artificial ela entrou em algumas ferramentas que já implementamos, como a transcrição de um áudio em texto, preenchendo alguns campos específicos, uns relatórios preditivos de resumo com inteligência artificial, mas também estamos buscando mais integrações ainda, uma interação, porque o futuro ele é feito de dados e um dado bem estruturado. Então, para trazer insights, indicadores de uma forma inteligente aos gestores. Qual mensagem vocês gostariam de deixar para colaboradores, clientes e telespectadores? Que façamos o ano 2026 incrível, temos grandes desafios pela frente, mas estamos aqui, nós trabalhamos diariamente para trazer realmente facilidade para quem cuida. Gere Fácil é facilidade para quem cuida, então contem conosco para trazer ainda mais crescimento para os seus negócios e um melhor cuidado também para as pessoas. É isso. Gustavo e Débora, diretores da Gere Fácil, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde e Negócios aqui no Saúde RS. Tá certo. Muito obrigado, Muito obrigada obrigado, pelo convite. Obrigada, Paula. Tchau, tchau. Pode sempre. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @maspertv, ou através do WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá e um bom final de semana. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz.